Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. Estamos recebendo hoje no nosso estúdio a candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Karen Machado, para falar um pouco mais sobre a sua candidatura na Câmara, entre as suas pautas e também questões de avaliação dela em Santa Catarina, Chapecó e também a nível Brasil. Karen, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vitor. Agradeço o espaço ao Diário do Iguaçu e a ti. Estou à disposição para a gente dialogar sobre política. Perfeito, Karen. Esse dia a senhora veio aqui como presidente do partido, aqui em Chapecó, e também como pré-candidata, hoje já homologada, registrada a sua candidatura. Gostaria que falasse um pouquinho mais sobre esse momento, também de ser a primeira mulher, né, de Chapecó a concorrer à Câmara. Eu estou muito feliz, né, porque o movimento está bom, eu estou sentindo as pessoas animadas. A gente teve a convenção semana passada, tinha muita gente lá em Florianópolis. E eu estou motivada também por ver a aceitação das pessoas, né, por um nome novo, um nome de uma mulher aqui no Oeste. Eu sou a primeira candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Chapecó. Então, acredito que é bastante expressiva a minha candidatura, né, representativa. Creio que a sociedade está sedenta por nomes novos, por mulheres. É o momento das mulheres na política. Então, eu estou muito feliz com isso, Vitor. Uhum. Perfeito. E, Karen, a gente tem visto no campo democrático falando, o próprio candidato Merizio falando sobre a questão dos índices, né, de feminicídio aqui no estado. Como é que você faz uma avaliação disso em relação a isso, também a violência contra a mulher, que é o que eu sei que é uma das suas pautas fortes? Sim, a principal bandeira minha é a defesa dos direitos das mulheres e das famílias, né? Eu acredito que quando a gente melhorar a vida das mulheres, a gente melhora a vida de toda a sociedade. E Santa Catarina é um dos estados que tem o maior número, não só de feminicídio, mas de outros tipos de violência. Por exemplo, o estupro, né? Chapecó está em primeiro lugar no estado e em 19º no país. Então, e fora outras violências, moral, sexual, psicológica, patrimonial, que eu atendo muitos casos também de mulheres que são enganadas no divórcio ou durante o casamento, né? Então, eu vejo assim como a necessidade de encarar isso de uma forma sistemática e de agregar vários órgãos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, enfim, todas as redes, né, os prefeitos, o governador, a União também, todas as esferas de poder para combater essa terrível chaga social. Que, ao meu ver, ela acontece porque, na medida em que a gente aumenta os direitos, né, quando certos homens não... Porque antes, o poder que o homem exercia sobre a mulher era meio que natural. E quando começa a ter toda essa luta, né, e direitos garantidos nas leis, então ele se sente que está perdendo esse poder e ele parte, então, para a violência física. Ao meu ver, é isso que acontece. E a gente precisa, enquanto sociedade, estar à frente, né? É isso que a gente vai fazer enquanto candidata e também, né, num futuro aí, naquilo que eu puder exercer como uma mulher na política para defender as mulheres, eu vou fazer com unhas e dentes, porque é o que eu sempre fiz. Né? Sempre acompanhei as mulheres na DPCAM, nas audiências, nos tribunais, nas petições, despachando com os juízes, dialogando com o Ministério Público para poder garantir esses direitos das mulheres. E aí trago isso para a política, né, essa experiência. E, Karen, hoje como advogada, você também enxerga as leis? Elas são frágeis, as leis, para quem comete esses tipos de crime aqui no Brasil? Como é que você faz uma avaliação? Olha, eu vou ser bem sincera contigo. Eu acho que tem que endurecer, sabe? Eu acredito que existem leis que são importantes. A própria Lei Maria da Penha, ela é um exemplo em nível mundial de proteção às mulheres. Mas o que a gente vê na prática é que ainda assim não coíbe da maneira necessária, né? Porque todo dia a gente vê uma notícia nova. E não é só mulheres adultas, porque geralmente a gente pensa nisso, mas são crianças. Aqui na nossa região tem muita criança que sofre violência de todos os tipos. Então é abuso sexual, é assédio, né? Então, por familiares, padrastos, às vezes pais, às vezes avô, às vezes vizinho. Isso eu já atendi diversos casos, Vitor, que tem aqui no nosso redor. Então, não é só a mulher adulta, né? A gente precisa estar muito consciente disso. Então, são várias medidas, vários eixos. Por exemplo, a parte educacional, né? A gente precisa prevenir, precisa tratar disso nas escolas.
A gente sabe que a extrema-direita muitas vezes quer falar de ideologia de gênero, não sei. Isso só ajuda só influencia, só mantém a violência contra as mulheres. Então, a gente precisa, sim, que os professores falem sobre isso dentro da sala de aula, que os estudantes possam ter a quem se recorrer no caso de abuso, né? Porque se não for falado, a criança nem sabe muitas vezes que aquilo é errado, né? Então, a gente precisa dialogar, a gente precisa encarar de frente os problemas e buscar soluções. Né? E aí a legislação, sim, eu acredito que a gente tem que ir renovando, e melhorando e complementando a legislação, aperfeiçoando ela, né? Para que a gente possa chegar numa situação melhor, né? De civilidade, porque o que a gente está vivendo é um estado de barbárie, né? Naquilo que se refere às mulheres. Eu até vi uma pesquisa que falava que Santa Catarina era um estado muito seguro, que Chapecó era uma das cidades mais seguras. Mas aí eu pergunto, segura para quem? Porque para nós mulheres não é. As mulheres têm medo de andar na rua. As mulheres têm vários problemas, né? A mulher, quantas ligações eu recebo por dia de mulheres que têm que escolher ou elas vão trabalhar ou elas cuidam da criança. Então, é uma desigualdade assim brutal. A mulher precisa ter vaga na creche para deixar o filho dela, para ela poder ir trabalhar, né? Ela precisa ter uma cidade segura, ela precisa poder andar num transporte público sabendo que não vai ser violada. Então, são vários aspectos aí relacionados à mulher que precisam ser melhorados. E, sim, eu acredito que a legislação precisa ser implementada e aperfeiçoada. Perfeito. E, Karen, além da questão da defesa das mulheres, quais são as outras pautas e defesas que a senhora tem e carrega como candidata hoje? Olha, eu tenho um olhar sensível, como eu sou professora de Direito Constitucional, né, e aqui no artigo 5º da Constituição, a gente tem um catálogo de direitos fundamentais, né, que são 78 incisos ali, que são o coração dos direitos fundamentais, tem várias bandeiras que, para mim, são sensíveis. Por exemplo, a questão da saúde, né, eu também sou profissional da área da saúde, então, tanto do ponto de vista do paciente, quanto dos familiares e também dos trabalhadores, né? Aqui, os servidores públicos sabem, né, o quanto eles têm o meu apoio, daí já trago a bandeira dos servidores públicos, porque venho de uma família de servidores, porque fui servidora pública federal, civil e militar, sei como é que é estudar para um concurso, se dedicar, passar, como é que é o dia a dia, a rotina, né, das condições de trabalho. Então, sou uma defensora dos servidores públicos. A questão do esporte, para mim, é muito importante, porque eu sempre adorei fazer esporte, sempre incentivei. E o esporte, ele ajuda na prevenção de doenças, na formação cidadã, ética, né, na questão social também. Eu também tenho um filho que é atleta. E eu vejo a necessidade aqui na nossa cidade, por exemplo, e no nosso estado, de ter mais incentivo, né, para quem quer se profissionalizar como um atleta. Então, esse setor do esporte muitas vezes fica deixado de lado e é uma bandeira também que eu quero levantar. A pauta LGBT também eu tenho com muito carinho, né? Eu tenho muitos clientes, muitos alunos que fazem parte da comunidade. A minha filha faz parte da comunidade LGBT. Várias pessoas próximas a mim. Advogo para essas pessoas. Então, também, você é um escudo de proteção dos direitos das pessoas LGBT, a questão racial, a questão do meio ambiente, a causa animal, são todas causas das pessoas com deficiência. Então, são todas causas que, para mim, são importantes e que podem me enxergar como alguém que vai defender. Perfeito. E, Karen, hoje, falando sobre o nosso estado, quais são os principais problemas e lacunas assim que a senhora identifica aqui? Olha, os principais giram em torno da questão da saúde, da segurança, da mobilidade, né? Eu vejo, trazendo para Chapecó, região e estado, né? Tem um problema que é geral. Começando por Chapecó, a mobilidade. Então, Chapecó hoje é uma cidade média e quinta maior economia do estado e a gente não vê obras que resolvam problemas de mobilidade. A gente vê, é uma rotatória aqui, fecha uma rua ali, fecha não sei o que lá. Às vezes só complica ainda mais a vida das pessoas, dos munícipes, e não resolve. Então, assim, a gente precisa de obras que resolvam efetivamente. Sei lá, viadutos, não sei, tem que contratar engenheiros e pensar soluções de uma cidade que é maior, de uma cidade que é média hoje, né? Então, precisa pegar esses modelos dessas cidades e trazer para Chapecó. A gente tem muito acidente de motociclista, muito acidente nas faixas de pedestre com morte, né? Quando não tem morte, tem
a ocupação excessiva dos leitos no HRO, e isso dificulta outras cirurgias eletivas, né? Filas. Então, é um problema, assim, a questão da mobilidade, do trânsito, precisa ser encarada de uma maneira muito séria aqui em Chapecó, né? Aqui no centro, muito prédio, um em cima do outro, muitos apartamentos sem sol, mofando, perdendo os móveis. Várias pessoas se queixam disso para mim. A EFAP, o bairro EFAP está abandonado, né? As ruas, buracos e mais buracos, enfim, é uma série de problemas. Aí, trazendo para a região e o estado, as rodovias a gente precisa urgentemente, né, melhorar. Tem a questão da ferrovia, que já é uma discussão. Eu vejo na ferrovia algo muito positivo, né, porque pela questão ambiental, econômica, né, e da segurança no trânsito. E a duplicação de todas as rodovias, a gente precisa investir nisso, porque isso ajuda tanto as pessoas comuns que viajam, se deslocam para trabalhar, ou por lazer, ou enfim, outra situação, como também para as empresas, né, que precisam escoar a produção, levar até os portos, trazer para cá, então, e que possa ter mais segurança, porque é desumano o número de mortes que a gente tem no trânsito aqui no nosso estado. Então, para mim, essa é uma pauta também que eu vejo como um dos problemas principais, né? Claro que a gente já falou da questão das mulheres e tudo mais. E a educação sempre, né, Vitor? Investir na educação, isso significa qualificar os professores, valorizar os professores, que isso também é um salário digno. Não adianta bater palma e tem que pagar bem. Eu fico indignada quando eu olho um edital de municípios, principalmente, que a gente vê, mas, enfim, qualquer que seja. Aí tu olha, o professor, 40 horas é X. Daí um outro profissional de outra área, 20 horas é 5X. Então, eu acho que todos têm que ganhar bem. Não acho que aquele que ganha 5X é demais. Mas eu acho que o professor tem que ganhar esse valor também. Porque isso que se a gente quer valorizar a educação, é valorizar o professor. É qualificar, enfim, trazer a parte da informática que está tão evoluída, né? Que a parte da educação financeira. Eu acredito que a gente precisa, às vezes as pessoas focam muito, por exemplo, bandidagem, porque o presídio tem que fazer mais presídios, eu acho que a gente tem que, se a gente quer acabar com a criminalidade, a gente tem que investir nas famílias. Então, cuidar da família, cuidar das crianças, cuidar das mães, cuidar para que mães, pais, filhos fiquem juntos, né? Então, eu acredito que muito nisso, assim. Eu quero ser uma representante das famílias catarinenses em Brasília, desses interesses das famílias catarinenses. Perfeito. E Karen, teve agora, nesse primeiro semestre, foi aprovado no Congresso o fim da escala 6x1, que por enquanto não começou a tramitar ainda no Senado, né? Isso. E como é que você é a favor, né, do fim da escala 6x1? Já falou também que trabalha em defesa dos trabalhadores, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa questão. Sim, Vitor, eu sou super a favor. Eu sou advogada trabalhista, inspirada no meu irmão, que é procurador do trabalho, e fiz o meu primeiro TCC sobre trabalho em condição análoga de escravo. Depois eu fiz uma pós nessa área, uma pós-graduação, e falei sobre trabalho degradante no TCC. Depois, no meu mestrado aqui na UNOESC, eu tive como dissertação, o tema era a responsabilidade civil do empregador em caso de acidente do trabalho. Então, tudo isso fez eu ver o quanto que jornadas exaustivas, elas provocam acidentes, provocam síndrome de burnout, provocam problemas dentro da família. Então, é isso que eu estava falando. Quem quer cuidar a família vai querer que o trabalhador tenha uma vida digna. E ter uma vida digna é reduzir jornada de trabalho. Porque, gente, todo dia trabalhar 8 horas, sábado de manhã, é muito complicado. E assim, eu já fiz isso muito tempo na minha vida, né? Então, por isso que quando a gente sente na pele, que a gente sabe assim, de ter dia de aniversário da minha filha que eu não pude estar com ela, né? A minha mãe, de não poder estar junto em momentos especiais, não poder cuidar quando algumas pessoas estão doentes. E aí, o que acontece? Voltamos ao assunto da mulher. A mais sobrecarregada na situação é a mulher, que ela trabalha o dia inteiro, chega em casa, vai fazer o quê? Vai lavar a roupa, vai limpar a casa, vai cuidar, vai fazer uma comida. É isso. Então, se a gente reduzir essa jornada, que ela é exaustiva, extenuante, a mulher vai também ter um alívio, né? Todo mundo merece viver, merece poder... A vida também é conviver, né?
ou fazer um curso, fazer um aperfeiçoamento, assistir um filme, tá com seus filhos, né? Isso é humanizar as relações. Então, eu sou super favorável. E como advogada trabalhista, eu vejo, muitas vezes a causa de acidentes do trabalho são as jornadas exaustivas. Porque assim, uma coisa é tu fazer um movimento aqui, outra coisa é tu fica horas a fio, o dia inteiro fazendo aquele mesmo movimento, né? Então, além do cansaço, e é só olhar no INSS a quantidade de benefícios previdenciários por afastamento, por lesão nas articulações, né? Tanto de ombro, coluna, pernas, né? A pessoa fica muitas horas fazendo aquele mesmo esforço repetitivo. E aí a questão da atenção também, muitas vezes cai, né? E aí causa ou um acidente típico, que pode ser vamos pensar em um corte, uma amputação de membro ou qualquer outra coisa. Mas também tem as doenças ocupacionais, que também são acidentes do trabalho, que é um rompimento de tendão, uma artrite, enfim, várias doenças que têm relacionada à parte muscular e osteomuscular, né? Tanto de tendões, músculos e tudo mais. E hoje, Karen, como é que a senhora enxerga a representatividade do Oeste, tanto na Câmara, principalmente na Câmara, falando já que é onde a senhora está candidata, mas também na Assembleia Legislativa? Olha, eu digo que a nossa região, em termos do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma boa representatividade na Assembleia Legislativa, né? Aliás, Sim. Todos os deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores são daqui da nossa região. A gente tem o Sareta em Concórdia, aí temos em Pinhalzinho o Fabiano, aqui nós temos a deputada Luciane e o deputado Padre Pedro, né? E temos também um representante, que é o deputado Pedro Kizai, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. Então, existe uma representatividade, mas, obviamente, veja, aqui Chapecó é o 5º maior colégio eleitoral, né? É uma região que cada vez cresce mais. Então, a gente precisa de mais representantes. E, digo mais, mulheres, né? Porque a gente tem, se a gente comparar o Brasil e o México, por exemplo, o México está em 6º lugar na questão da paridade de gênero. O Brasil está lá de 180 e poucos países, o Brasil está em 138. O Brasil está muito mal colocado. A gente tem, no Congresso Nacional, em torno de 15% de mulheres. Então, é óbvio como é que alguém que não pertence ao nosso gênero vai fazer políticas públicas, né, da forma que a gente precisa para a gente se desenvolver melhor na sociedade, para a gente ter igualdade. Tem que ter as mulheres nesses espaços, né? Por isso que eu defendo paridade. A gente tem hoje cotas, previsão de cotas, que inclusive tem mulheres, né, que chegaram, que são deputadas aqui de Santa Catarina, que querem acabar com as cotas, né? Que usaram essas cotas para estar nesses espaços e querem acabar, que é um contrassenso total. Então, mas eu vou além. Eu defendo a paridade. Então, se tem 500 cargos, tem que ser 250 de mulheres e 250 de homens, né? Isso já existe no México e em outros países também. E como que eles chegaram nesse ponto? Fazendo modificações legislativas, implementações, combatendo as candidaturas laranja, né? E também através de mudanças jurisprudenciais. Então, teve uma atuação do judiciário lá para combater isso. E eu acredito que aqui no Brasil a gente tem que caminhar nesse sentido também, de paridade. E entendo que precisa mais representatividade do Oeste, e principalmente de candidaturas femininas. E como é que hoje você vê a formação agora já consolidada do campo democrático, essa aliança dos partidos em torno da candidatura do Gelson Merizio, mas também de toda da esquerda unida? Eu vejo muito positivo. O Merizio agrega, né? Porque ele mesmo fala que ele votou no Bolsonaro na outra eleição e que mudou. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer que pessoas que na outra eleição votaram no Bolsonaro vejam que não foi um projeto bom, né? Que, ao meu ver, ele representa um projeto que nem deveria estar na política, porque ele está fora do campo democrático, e que votem no Lula, né? Isso que a gente almeja. Mas, enfim, é um caminho longo. A gente sabe que... Eu vejo hoje assim, ó, a direita moderada que a gente tinha, ela foi capturada pela extrema-direita. Então, eu acho que a direita moderada e tradicional precisa resgatar o seu espaço na política, porque o que eu vejo hoje é que ela foi, né, usurpada ali, ela foi ocupada pela extrema-direita, e eu acho muito ruim, porque são pessoas assim que não têm projeto,
né? Eles pensam todo o tempo criar conflito, pânico moral, briguinha, né? É como se fosse assim, ó, eles tratam a política como se fosse um time de futebol. Ah, não, vou torcer pro Inter porque é vermelho, para Chapecoense porque é verde, pro Grêmio porque é azul. Não tem um motivo racional. E aí eles ficam naquilo. Pode ver, teve a questão do detergente, teve a questão da chinela havaiana, teve a questão da pai da Peppa Pig, até isso, gente. Então, assim, umas coisas, sabe, não tem sentido. Enquanto que hoje, qual é o problema? Vamos ali num bairro conversar com uma pessoa. Ela está esperando um exame que tem que ser feito, ela está esperando uma cirurgia, é a mãe que precisa creche na escola, é a pessoa que precisa de um trabalho, é a outra que precisa se qualificar, é o saneamento básico, é a coleta de lixo, como é que está sendo feito isso? Né? Então, assim, a gente precisa de uma política séria, transparente, sabe? Que trate dos problemas reais. Aí, isso se perdeu no Brasil muito, assim. Sem falar da questão religiosa, que me preocupa muito. Né? Porque a Constituição determina que o Brasil é um Estado laico e não confessional, mas a gente sabe que muitos políticos usam as igrejas como se fosse um palanque político. E simplesmente, que ao meu ver, é uma deslealdade isso. A fé é uma coisa, não se deve misturar, né, a fé, usar essa crença das pessoas para a política. E o pior, Vitor, tem muita gente que se diz cristão, mas quando fala, espelhe ódio, espelhe rancor, espelhe mau sentimento. Então não é nem de perto, nem de longe a expressão de Jesus Cristo, que eu respeito muito. Jesus, não só pelo ponto de vista religioso, mas pelo ponto de vista histórico, que foi uma grande liderança, que até hoje a gente comemora o aniversário dele, né, com muita alegria. E foi um líder e o exemplo dele foi de amor e de perdão constante, foi de acolhimento, foi de acolher todos, independentemente dele, né, enfim, de ser algo que ele... Então, assim, muitos se dizem cristãos, mas agem como um anticristo. Agem com ódio, maltratam as pessoas, os adversários políticos tratam como se fosse... desumanizam. Então, assim, eu acho que muita coisa precisa ser revista, sabe? E eu acredito ainda na essência das pessoas, que é uma essência boa. Eu acredito que a maioria tem uma essência boa, mas tem um grupo minoritário que contamina as pessoas, assim, com essa coisa odiosa, assim, de conflito, né? Karen, teria algo a mais que a senhora gostaria de comentar? Olha, Vitor, eu gostaria de convocar as mulheres a estarem participando da política, a participarem da política, porque eu acho que todo mundo acompanhou essa semana aquela situação, né, que uma pessoa fez um comentário de cunho sexual em relação a mim, me destratando, né? E eu acho que esse é um momento, assim, que a gente precisa se erguer, precisa se unificar. E aquele sentimento que eu tive quando eu recebi, naquele dia ali, foram 3 mulheres que me ligaram para me dizer, olha, está acontecendo tal coisa, tu viu o que está acontecendo contigo? Porque publicaram essa mensagem aí. E aí eu fui ver o que era e eu me senti protegida por essas mulheres, assim, sabe? E eu acho que esse é um sentimento muito importante. Eu acho que... Porque quando um homem se sente no direito de vir... Inclusive foi na página do Diário do Iguaçu, né? Me fazer uma ofensa, porque eu tomei posse como vereadora, ele não está ofendendo só a mim, o CPF, Karen. Ele está ofendendo o meu partido, ele está ofendendo a democracia, ele está ofendendo todas as mulheres. E assim está na hora da gente dizer que não quer mais isso e tomar atitude. Então, assim, eu quero usar esse espaço aqui de vocês tão importante para convocar as mulheres a estarmos juntas. Não só nessa questão eleitoral, mas de caminharmos juntas, de protegermos umas às outras, de pensarmos juntas políticas públicas e de não permitirmos mais esse tipo de coisa. Porque a gente precisa andar na rua sem medo, a gente precisa se manifestar numa rede social sem ser desumanizada, né? Porque nós temos família, nós temos pai, mãe, filhos, irmãos, né? E nós somos pessoas dignas e temos o direito de estar nos espaços. E a gente não pode, pelo simples fato de sermos mulher e querermos ocupar um lugar, de que um homem se sinta no direito de objetificar a gente. Então,
Essa mensagem final é: mulheres, vamos nos unir, andar juntas. Convoco vocês para participarem efetivamente da política num todo. Não estou falando só da eleição 2026, mas de estarmos nesses espaços. E homens, não todos, obviamente, mas assim, nós não somos objetos, nós não estamos à disposição, né? Nossos corpos não estão à disposição para a pessoa dizer se quer ou não quer fazer alguma coisa, né? Respeitar o limite, tanto psicológico como físico da gente, né? Porque eu duvido, Vitor, que tu fale com qualquer mulher que ela não te diga que ela não sofreu algum tipo de violência ou assédio, seja de menor ou maior grau. Então, assim, muitas vezes eu passei por isso e acabei não expondo, porque eu ficava pensando, poxa, eu atendo casos tão graves, eu pensava, isso aqui é menor. Mas não é, sabe? Isso fere, isso dói. E assim, isso vai tomando uma proporção, porque começa numa ofensa moral e depois isso vai progredindo até uma violência física, né? Então, a minha mensagem é essa, que as mulheres estejam unidas e que esses homens, que não são todos, mas que eles parem de fazer isso, que eles respeitem a gente. Perfeito, Karen, a gente agradece aqui a sua participação e o Diário do Iguaçu fica de portas abertas para novas oportunidades. Muito obrigada. Um beijo para o Diário do Iguaçu. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Esta foi a candidata a deputada federal Karen Machado, falando um pouco sobre a sua candidatura, pautas e entre outros assuntos ligados a Chapecó, região oeste e também a nível nacional e estadual. E em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem assistir no canal do YouTube da iPlay.